Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Meu nome é Felipe Botelho. Nós estamos acompanhados aqui pelo Júnior e pelo Rodrigo, que estão moderando o chat. O Fausto está viajando, então hoje eu vou apresentar a Quinta Técnica. Bom, vamos começar passando os mercados, como sempre. E em seguida, a gente vai responder as perguntas que são enviadas por chat, né? A gente procura responder uma pergunta por participante até o nosso limite de horário, né? A gente vai tentar terminar aí às 10 para as 8, né? São 6h20, tentar fazer 1h30 de Quinta Técnica. E então é isso, vou tentar começar a responder as perguntas a partir pelo menos das 10 para as 7, tá? Então, tentar não estender a análise além disso, para a gente poder responder a várias perguntas, né? E lembrando também que aqueles cujas perguntas não puderem ser respondidas devido ao tempo, né? Vocês sempre podem postar suas perguntas no fórum e a gente está lá respondendo. Inclusive, tem uma pergunta do Ike Batista, né? O participante Ike Batista, que não deu tempo de eu responder no fórum ainda, ele postou hoje, então a gente pode respondê-la hoje aqui na Quinta Técnica também. Então vamos lá, pessoal. Bom, os mercados estão eu particularmente estou no curto prazo neutro, digamos. Eu não estou... Acho que não há elementos para a gente fazer uma projeção clara de curto prazo, né, na maioria dos mercados, Ibovespa e S&P, né? Isso no curto a médio prazo, tá? Longo prazo, nossa análise continua intacta, né? Até porque nossa análise de Ibovespa, por exemplo, para que ela mude, a gente teria praticamente que ter um rompimento do topo histórico, né? Então, no longo prazo, continuamos achando que a gente está num bear market. E curto prazo, não está claro para mim, não temos elementos técnicos para fazer muitas projeções nos índices, né? Então, agora é hora de observar, né? Bom, vamos lá. Começando pelo gráfico do Ibovespa, né, como eu sempre falo... Opa, abri o gráfico errado. Como eu sempre falo, é a nossa principal bússola, né? Esse gráfico aqui, desde 1963. Enfim, de uma forma bem resumida, o que a gente observa no Ibovespa é que ele está próximo ao topo desse canal de alta. Isso é baixista por si só, porque toda vez que ele bate aqui, ele cai, né? Foi isso que aconteceu em 2008. Ele tocou aqui e teve esta queda. Como vocês podem ver, todas as vezes em que ele tocou, ele teve uma queda, em seguida uma alta. Uma queda, em seguida uma alta. Uma queda, aqui mais ou menos, em seguida uma alta. Isso aconteceu todas as vezes com o Ibovespa. Assim como agora, também em 2008, ele teve uma queda e em seguida uma alta. Mas em todas as vezes anteriores, assim como agora também, essa alta não foi suficiente para levar os preços acima do topo anterior, né? E ao invés disso, os preços voltaram a cair e em todas as vezes foram abaixo do fundo que havia se formado na primeira queda, né? Então aqui foram abaixo do fundo que havia se formado na primeira queda. Em 71 também, anos e anos depois, os preços foram abaixo do fundo que havia se formado na queda anterior. Então, isso, em todas essas vezes, configurou o clássico movimento observado por Elliott, que a gente pode chamar de ondas A, B e C, né? Dado que a gente está numa grande tendência de alta, estas baixas eram corretivas, né? Ondas corretivas
de toda essa tendência de alta aqui, a gente tem ondas impulsivas, que são as que vão para cima, a favor dessa grande tendência de alta, e ondas que vão para baixo, que são as corretivas. Tá? Então, todas as ondas corretivas, elas costumam ser formadas por o que o Elliott chamou de 3 ondas, que são as ondas A, B e C. No caso do Ibovespa, aqui, de uma forma mais prática, a gente pode falar que todas elas são formadas por 2 movimentos de baixa, grandes. Né? Então, no Ibovespa, está muito claro que a gente teve um primeiro movimento de baixa e um movimento de alta intermediário. Né? Então, a gente acha que falta uma perna equivalente a esta, que seria a segunda perna de baixa, né, da crise, que o mais provável, né, se a gente observar o que costuma ocorrer no Ibovespa e em todos os outros, enfim, em várias ações que a gente observa e o padrão que também Elliott tinha observado, o mais provável é que esta segunda queda leve os preços abaixo do fundo de 2008. Tá? Bom, então isso continua, essa análise está aí. O que nos faria mudar de ideia nesse caso? Né? Bom, a gente ia mudar de ideia se os preços eventualmente rompessem o topo anterior, né, e dessem sinais claros de que iam engatar uma tendência de alta. Né? Por exemplo, fizessem um movimento assim, que a gente teria então fundos e topos ascendentes. Né? Aí sim a gente, essa análise estaria seria muito menos provável, a partir de uma situação como essa, que os preços voltassem aqui para dentro, né? Embora isso sempre pudesse acontecer. Mas, por enquanto os preços estiverem abaixo da resistência, por exemplo, enfim, não há motivos para a gente achar que desta vez o Ibovespa vai cair menos, que desta vez a gente não vai ter o movimento A, B e C, que é o mais comum de ocorrer, né? Não há motivos para a gente achar que, por enquanto, que a tendência de baixa já terminou e que isso aqui, na verdade, é uma tendência de alta. Então a gente espera isso aqui para o Ibovespa, ou seja, que ele volte um pouco abaixo, ou talvez ao menos para os níveis do fundo de 2008, que foi 29 mil pontos. Né? Esse é um gráfico corrigido pela cotação do dólar, então pode variar um pouco o valor desse fundo de acordo com a variação do dólar. Né? Mas olha essa reta aqui, pessoal. Tem muita coisa legal para ver nesse gráfico. Né? E a mesma coisa no Dow Jones, né? Que é a nossa bússola, digamos, do mercado americano no longuíssimo prazo, é o gráfico do Dow Jones indexado pelo CPI, tá? Que a gente tem esse movimento aqui bonito também, bastante harmônico também, que a gente tem ciclos parecidos, né? Um ciclo completo, eu diria que vou marcar com círculos aqui. Teve um ciclo aqui, alta e baixa. A gente teve um ciclo aqui, alta e baixa. E agora, acredito que a gente está na parte da baixa desse ciclo atual. E acredito que ela não terminou também, porque todas as outras vezes ela só terminou quando tocou aqui o fundo deste canal de alta. Né? Então a gente vê que no Dow Jones o espaço para queda é muito grande. Né? E só que isso aqui é uma coisa, esse gráfico é de longuíssimo prazo. Então, um movimento desse, por exemplo, se acontecer exatamente isso aqui que eu coloquei, claro que isso é provável, né, que a gente acerte esse movimento. Digamos, isso aqui seria 2019, né, se ele fizesse um movimento assim. Então, é muito longo prazo. Então, a gente tem que tomar cuidado para que essas projeções não afetem muito a nossa análise de curto prazo, né? Bom, então vou voltar pro Ibovespa e analisar mais no curto prazo, tá? Então, como vocês viram, o que eu acho que a gente vai viver isto aqui. Agora, essa análise não é suficiente para me dizer se o movimento vai ser reto assim, se ele vai fazer subir aqui de novo, se ele vai, né? Eu não tenho
qualquer um desses movimentos que ele possa fazer não invalida essa análise de longo prazo. Então, para a gente ter uma precisão mais de médio prazo, a gente tem que olhar, dar um zoom maior, né? Olhar o que está acontecendo agora. Bom, por que está confuso o mercado ultimamente? Porque ele não está respeitando uma coisa... Está num movimento em que ele está fazendo muitas armadilhas. Né? O que é armadilha? É quando tem uma coisa em análise técnica que é a coisa mais básica, que são os níveis de suporte e resistência. Né? Por exemplo, que a gente tem um nível importante de resistência, que os preços romperam esse nível. Quando eles rompem, o comum de acontecer é que os preços sigam em frente na tendência, né? Como romperam uma resistência numa tendência de alta, o normal era que eles seguissem essa tendência de alta, né? Dessa vez não foi isso que aconteceu, eles romperam, mas foi um falso rompimento, entraram para dentro. E da mesma forma, isso tem acontecido nos suportes, tá? Esse é o nosso gráfico indexado em dólar, mas outros gráficos, outros tipos de indexação também geram situações como essa, né? Então vejam, vários suportes que não foram, digamos, muito respeitados, né? É possível que a gente esteja vivendo uma situação de formação de topo que a gente vai um dia chamar de broadening top, né? Que é o megafone, tá? Que os livros falam justamente isso, que ela é uma formação muito difícil de se operar porque você não tem um timing preciso, né? É muito difícil de saber se ele está saindo disso ou se é mais uma vez uma armadilha que vai levar os preços para cima, né? Então, isso é o que está gerando essa dificuldade de leitura, no meu entendimento, no curto prazo, né? Curto, médio prazo. Bom, mas eu acho que é importante a gente observar que isso tudo aqui é um movimento lateral, tá? Seja ele algo como isso aqui que eu tracei agora, ou talvez a formação seja essa, né? De qualquer forma, os mercados estão em lateralização, né? A gente achou que eles tinham saído da lateralização quando ocorreu o rompimento deste fundo de agosto. Com isso a gente achou que tinha saído e aí a gente tinha uma visão clara de médio prazo, que era dos preços irem para baixo. No entanto, como eles entraram para dentro novamente desta região, essa projeção para baixo se perde, tá? Ela perde a validade. Quando a gente está dentro de uma lateralização, as coisas são muito confusas, tá? Os preços são muito voláteis. A gente não tem muita claridade, né? Por exemplo, dei um zoom out, vou mostrar aqui no fundo de 2008, onde a gente também estava numa lateralização. Vejam, este período aqui também foi difícil de se operar e fazer projeções de curto prazo, né? Digamos, quando os preços estavam aqui, era muito difícil de falar se a gente achava que ia subir ou que ia cair, né? No entanto, a partir do momento em que os preços saem da lateralização, eles ficam muito mais direcionais, né? E a gente utiliza toda essa lateralização, ela aí sim se torna útil para que a gente possa fazer uma projeção, né? Então, com esse rompimento, a gente podia projetar na época este nível aqui, né? E os preços foram para lá de uma forma bastante comportada, digamos. Então é isso, pessoal. Estamos dentro da acumulação. E por isso os preços, por isso há essa confusão, essa dificuldade, né? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês que é interessante. Vou tirar essa reta aqui. Existe a possibilidade, digamos, se a gente tiver esse rompimento aqui, desse nível, a gente vai poder projetar este período aqui para cima, tá? E isso vai pelo menos nos dar uma projeção ao topo da acumulação, tá? Então, é o que tem para ser observado no Ibovespa.
em termos de resistência, né? O que tem para cima para ser observado no Ibovespa, que está mais ou menos hoje na região de 62 mil pontos. Por outro lado, a gente tem que observar estes fundos aqui na casa de 50 mil na parte de baixo, né? Se ele for rompido, aí a gente retoma a tendência de baixa. Bom, um gráfico que é importante a gente observar também é o índice futuro, né? Esse é o gráfico perpétuo do índice, no qual a gente emenda os contratos futuros, e a gente consegue um gráfico que vem desde 1989, tá? E que é muito interessante, né? Vejam, esses níveis incríveis de suporte e resistência que a gente tem aqui. Eu acho uma informação assim de uma preciosidade enorme, um gráfico como esse, porque imagina se um dia você, que muito provavelmente vai acontecer, a gente vai estar vendo esse gráfico ou aqui em cima, novamente, e a gente possivelmente vai ter uma baita indicação de venda, né? Ou aqui embaixo, onde a gente teria uma baita indicação de compra, né? Aqui é 25 mil pontos hoje, né? Isso vai subindo com o tempo, por causa da forma como esse gráfico é montado, tá? Então, aos poucos isso vai subindo, bem devagar, esse fundo, o valor desse fundo. Mas, enfim, no índice futuro, a gente tem pelo menos alguns limites um pouco mais claros dessa acumulação de médio prazo. No caso, principalmente da resistência, está muito claro que esse é o nível, tá, a ser observado. Que é casa dos 60 mil pontos, um pouco mais, né? Aqui 60.350. Então, se a gente eventualmente tiver o rompimento desse nível, aí a gente vai poder projetar esta situação aqui, essa lateralização para cima, né? Aí, se a gente tiver uma quinta técnica num dia de rompimento disso, aí a nossa posição de médio prazo vai ser, muito provavelmente, né, teríamos que ver a situação se isso acontecer, de altista no médio prazo, embora isso não fosse alterar em nada a nossa análise de longo prazo de que os preços estão em um bear market, tá? Em um mercado de baixa, né? Só ia nos mostrar a forma como isso ia acontecer no médio prazo. Agora, e por outro lado, se os preços perderem talvez esta retinha aqui, que por sua vez coincide com esta reta que vem desde lá do fundo de 2008, né? Estão vendo? Desde o fundo aqui de 2008 a gente pode traçar essa reta. Bom, aí se os preços perderem isso, que é o que a gente acha que vai acontecer, mas por enquanto não dá para precisar o quando, aí a gente vai poder projetar esta última perna de baixa a partir do topo desta acumulação, né? Bom, vou aproveitar isso para responder a primeira pergunta, que é uma pergunta que a gente tem no fórum. Deixa eu abrir aqui o nosso fórum do Ike Batista. Ele pergunta sobre Elliott, contagem de ondas de Elliott no índice futuro, tá? Pessoal, então para quem não conhece, esse é o nosso site. Aqui vocês têm um breve vídeo de apresentação da Constop e do que nós fazemos e dos nossos objetivos. Eu estou vendo aqui a minha transmissão. Enfim, e o vídeo é apresentado pelo Fausto, tá? E aqui você tem também alguns links para Constop Agentes Autônomos, alertas Constop, né? Que são as nossas recomendações de análise técnica que a gente envia durante o pregão, né? Recomendações de compra ou venda, ou alteração de stop das posições. E aqui embaixo o fórum. Se vocês quiserem se cadastrar no fórum, é gratuito o cadastro. O lugar de se cadastrar, a gente acabou de observar que está um pouco escondido isso no site. É aqui, ó, aqui no canto superior direito, tá? E vocês fazem o cadastro.
né, aqui em cima. Opa, estou conseguindo movimentar o zoom aqui. Aqui em cima do vídeo, vocês vêm aqui criar conta, é gratuito, tá? E aí vocês podem participar do chat, do fórum, né? E interagir conosco e com os outros participantes da Quinta Técnica. Então temos aqui uma pergunta do Ike Batista, índice futuro perpétuo semanal Elliott, ele está falando. Então eu vou mostrar a pergunta aqui. Ibov futuro em uma onda 5 curto de uma onda 4 médio, o que acham? Passagens de anos costumam ser bullish. Bom, em relação às passagens de ano, realmente existe esse dito, né, esse conhecimento popular, digamos, que eu sinceramente não verifiquei, digamos, estatisticamente, né, com a minha experiência também não pude constatar isso de uma forma a dizer categoricamente se é verdade ou não, mas é uma coisa interessante para a gente olhar, né? Não é muito difícil, é só a gente olhar nos anos, aí não vou fazer agora para a gente não se perder, mas se alguém também quiser fazer isso e publicar no fórum, acho bastante interessante, né, esse levantamento. Bom, e aí o Ike Batista, né, o participante do nosso fórum, ele mostra esta imagem aqui. Então que isso teria sido uma onda 1, né, ele está perguntando se a gente concorda. Isso a 2, a 3 aqui, a gente estaria na 4, o que sugere que em breve a gente teria 5, né? Então, Ike, eu acho que é totalmente possível isso que você está falando, faz bastante sentido, né? Eu só não, digamos, não assinaria embaixo, como eu acho que é isso mesmo, porque eu acho que essas ondas estão com tamanhos um pouco diferentes. Então, quando elas estão com tamanhos assim não muito compatíveis, eu prefiro não fazer a contagem. Eu só gosto de fazer a contagem de ondas quando eu acho que está muito claro, assim, né? Por exemplo, se eu tenho 3 ondas no mesmo sentido, do mesmo tamanho, 3 pernas de alta, aí eu acho muito útil a contagem de ondas, porque isso já está me indicando que acabou o movimento, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação como esta daqui do índice futuro, em que para mim a contagem estava bem clara aqui em 2008, uma coisa bem macro assim, né? Só estou contando as pernas de alta, tá? 2, 3, né? E aqui as pernas de baixo, né? Então, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, essas pernas aqui, essas ondas, a 1, a 3 e a 5, vejam, elas têm tamanhos semelhantes, né? Eu vou pegar a 3 e movimentar ela, ó. É parecida com a 1 e é parecida com a 5. Então, quando eu bato o olho e vejo uma coisa dessas, isso é importante para mim, porque eu penso, bom, se já teve 5 ondas, a probabilidade de ter mais uma alta é muito baixa. Principalmente se a gente olha no contexto e vê que os preços já estão chegando no topo histórico. Então, preços chegando no topo histórico depois de terem feito 5 ondas de alta, a chance de cair para fazer uma ABC e corrigir no mínimo o Fibonacci, o primeiro nível Fibonacci desta alta anterior é muito grande, né? Então, em alguns momentos eu acho muito útil a contagem de ondas, né? Agora, nesse caso aqui, né, o que você está sugerindo é que isso aqui talvez tenha sido a 1, 2, 3 e a gente estaria na 4, a gente ainda não sabe onde vai terminar a 4, né? E em seguida a gente teria uma 5. Acho totalmente possível, mas na verdade eu tenho dúvida ainda se isso aqui não seria... Vejam, o tamanho dessa perna seria a onda 3, que é essa daqui, é muito maior do que essa pequenininha aqui. Então eu não sei se a gente não está comparando nesse caso, como o meu pai, o Fausto, costuma falar,
perna de girafa com perna de mosquito, entendeu? Então eu não me sinto confortável para fazer essa contagem de ondas, né? E acho que talvez seja isso, mas talvez também, na verdade, a gente tenha que, digamos, isto aqui é a onda 1, a gente estaria na 2, tá? E aí nesse sentido a gente ainda teria pela frente 3, desculpe, a gente teria pela frente 3, 4, e aí sim em seguida uma 5, né? Poderia desenhar algo assim, né? Enfim, por enquanto eu acho muito cedo para a gente querer fazer essa contagem, né? E aí você fez a contagem interna aqui dentro também. Outra coisa que eu não gosto de fazer, eu acho que isso é uma acumulação, né? É uma lateralização. Eu não gosto de fazer contagem de ondas dentro de lateralizações, tá? O Elliott, ele tem várias regras específicas para contagem de ondas, digamos, em triângulos ou em lateralizações, né? E que são diferentes, não é o simples ABC, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente teria que estudar isso bastante. Mas para mim não tem muita utilidade, porque eu só vou achar que uma lateralização terminou quando os preços romperem as extremidades da lateralização. Então, por exemplo, eu não adiantaria muita coisa para mim eu ter contado 1, 2, 3, 4, 5 aqui, não ia mudar muita coisa. Eu não ia apostar no rompimento por causa disso, né? Então, Elliott pode ser muito útil, tá? Como num caso desse aqui, né? Em que a gente estava vendo que a gente já tinha tido 5 ondas e os preços estavam chegando lá em cima, né? O que seria muito diferente se a gente tivesse tido uma situação em que a gente tinha isso, uma onda rompendo, não ia estar tão claro que a gente estava no final desse movimento de alta, quanto como foi aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, sendo assim, o Elliott pode ser muito útil, mas eu acho que ele também pode acabar nos confundindo. Por isso, eu uso ele apenas em situações em que está muito claro. Você bate o olho e fala, bom, isso é uma onda, isso é outra, isso é uma perna, isso é outra, né? É claro que sempre tem um meio termo entre o que está muito claro e o que não está, quando a gente vai usar e quando não vai usar, né? Mas eu prefiro usar só nessas situações. Mas, respondendo a pergunta, acho que é possível isso que você falou, mas por enquanto eu acho muito cedo para a gente fazer essa contagem. De qualquer forma, no atual momento, tendo essa sido a 1, 2, 3 e a gente na 4, ou isso será 1, 2, de qualquer forma, ambas essas análises apontam para mais uma perna de baixa, né? No mínimo mais uma. Se a gente estiver na 4, então a gente vai ter só mais uma, né? Se for a 4, como você colocou que pode ser, a gente só vai ter mais uma perna de baixo, que é a 5. Se a gente estiver na 2, então a gente vai ter mais uma, depois mais outra lá para frente, perna de baixo. Mas o importante nesse momento, eu acho, é que, seja lá qual for a análise, ambas apontam para no mínimo mais uma perna de baixa, tá? Então, isso aí. Agora eu vou dar uma olhada no gráfico do Dow Jones e S&P de curto prazo, tá? De curto médio prazo. Bom, pessoal, olhando o Dow Jones de longe, eu tenho o seguinte, batendo o olho assim, o que me parece é que isso aqui é um grande movimento de topo, tá? Ou que pode muito bem ser, né, o que parece por enquanto, um cabeça-ombros, né? Os livros e nossa experiência, e acho que, enfim, a gente não tem como a gente bater o olho e não ver uma coisa que a gente está vendo, né? Então eu estou vendo isso aqui por enquanto parece um cabeça-ombros, uma grande deriva, né? Enfim, parece um movimento de topo. Mas a gente não deve, eu já li em alguns lugares, em alguns livros e concordo, tentar adivinhar o topo do ombro direito, tá? Porque você está no meio da acumulação, é muito difícil acertar topos no meio da acumulação, no meio da lateralização. Então, a hora de se operar uma formação de topo,
é quando você tem o rompimento do suporte dela, né? E acho que a gente pode acrescentar isso também em uma situação de quando você está na resistência dela, né? Porque aí você tem uma coisa clara, que é um nível de resistência, e é uma coisa que é muito boa para te dar um timing, né? Então, eu acho que aqui no médio prazo, olhando o Dow Jones, a gente, por enquanto, não tem nada aqui no médio prazo. A gente tem que observar para quando os preços estiverem ou próximos a 13 mil, ou próximos a que é 10 mil, 11 mil e pouco. 10 mil, sei lá, 10.500, tá? Então são esses os níveis que a gente tem que observar no médio prazo no Dow Jones. E no curto prazo, ele está se aproximando de uma resistência depois de ter, né, que são esses níveis aqui. E aqui temos fundos também. Depois de uma forte alta, então, por exemplo, agora certamente não seria o momento de fazer uma compra no curto prazo lá fora, porque no Dow Jones pelo menos, né? Porque a gente tem uma resistência na frente, e os mercados vieram com muita força, não fizeram nenhuma bandeira de alta para, digamos, para os touros pegarem força, né? Aqui acho que a gente pode pôr uma retinha também. Então, dependendo, se a gente tiver um candle de reversão amanhã, a gente pode até ter uma indicação de venda de curtíssimo prazo, né? Que isso aqui configuraria daí uma estrela, né? Um candle de indefinição depois de um clímax de curto prazo, né? Mas, novamente, eu não gosto de fazer operações dentro de lateralizações, tá? A não ser nas margens das lateralizações, né? Então, e o S&P, que é um gráfico, que eu acabei de diminuir. O S&P, se o Dow Jones a gente usa para o longo prazo, o S&P a gente, vou abrir de novo, usa mais no curto prazo. O Rodrigo está me avisando que deu o horário aqui para a gente começar as perguntas, conforme a gente tinha planejado. Felipe. Então vamos lá, espera que o Júnior está me chamando, pessoal. Deixa eu só ver o que é. Só um minutinho, pessoal. Júnior, quer me falar alguma coisa? Tem uma pergunta sobre o Dow Jones pelo G. Preisler, que ele pergunta o seguinte: se você acha que pode ser na alta primária, se pode ser a onda 4 caminhando para a onda 5, onde volta para o topo histórico do Dow antes do subprime, antes da queda do subprime. Então vamos começar com essa pergunta do Dow Jones. Não, desculpe, do G-Praise. Do Dow Jones mesmo. Sobre o Dow Jones, mas feito pelo G-Praise. Aliás, G-Praisler, você está sempre no nosso chat. Se puder falar aí no chat qual é a pronúncia certa do seu nome. Não sei se é G-Preisler, G-Preisler. Seria interessante. Deixa eu só pegar anotada a pergunta aqui. Tá, deixa eu ver. Esse movimento de ondas pode ser visto com clareza na primeira de alta do Dow. Podemos estar numa onda 4 caminhando para a onda 5? Onda que alcançaria o... já sei. G-Preisler, essas perguntas de Elliott, elas costumam ficar bastante confusas quando a gente simplesmente fala, né? Onda tal, da 3, da 4, da 5. Eu, pelo menos, diferentemente do meu pai, que usa muito essa terminologia e fala com bastante facilidade, eu tenho sempre fica um pouco confuso, né? Então acho que fica muito mais claro se você posta a imagem no fórum, tá? E ainda hoje eu mostro a imagem e eu entendo melhor o que você está querendo dizer, né? Se você puder fazer isso, se não puder, avisa no fórum que aí a gente observa a pergunta com mais atenção, né? Mas então, voltando aqui ao S&P, só para a gente ter uma... O Rodrigo está falando a pronúncia, Preisler, né?
Legal. A pronúncia, acredito que a pronúncia é alemã, né? A pronúncia correta. Preisler. Será que é alemão? E eu sou alemão, por parte de mãe, sou alemão. Stein, Philipp Stein. E aí o Arruda Botelho, que é português, né? Do lado do meu pai. Mas enfim, o S&P é o que tem mais liquidez, né? Então, na verdade, o índice futuro do S&P Mini é o que tem mais liquidez e é o mais representativo das ações americanas, né? Porque são 500 ações, o Dow Jones são menos, né? Coisa interessante também é ver o S&P indexado. A gente não costuma ver muito, mas vou dar uma olhada aqui. Pelo CPI. Porque é legal porque fica muito clara essa tendência de baixa aqui, ó. Se eventualmente os preços saíssem fora dessa reta aqui, aí a gente já podia começar a achar que a tendência de baixa nos Estados Unidos teria terminado, né? Seria um primeiro indício. Então vale a pena a gente ficar de olho. No Dow Jones a gente não tem uma reta para baixo, assim, então esse timing demoraria mais. Mas aqui também, né? Eu bato o olho, não tenho como não observar esta situação aqui, tá? Que pode um dia ser um gigante cabeça e ombros, mas por enquanto muito cedo para a gente achar qualquer coisa. Então, mas é uma lateralização, tá? Uma lateralização de médio prazo, que é o que a gente não quer é estar no meio da acumulação, porque são pontos em que a gente tem pouca precisão nos trades, né? Mas enfim, a gente está chegando próximo a uma resistência aqui, tá? A S&P tem resistência a 1270. Vale colocar também, que eu comentei com um cliente nosso, que eu achava que o S&P iria segurar nesta resistência aqui. Claramente, o candle de hoje ontem mostrou que eu errei, né? Ele não segurou. Mas também não muda muito o cenário, porque ainda tem essa resistência pela frente, né? Então, também não é uma coisa que dá para projetar alta aqui. Simplesmente, ele não deu uma indicação de baixa nessa resistência, que poderia ter sido uma boa indicação de venda, né? Não aconteceu isso. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer nessa resistência importante, tá? Que aqui na faixa de 1260. Bom, vamos às perguntas dos ativos. Deixa eu ver com o colega Júnior. O Rodrigo está me lembrando de analisar Petro e Vale. O Gil pede Petro. Tem bastante perguntas e é o que a gente sempre faz, só que a gente já devia incluir no roteiro. Começar com Petro e Vale. Teoricamente está incluso, às vezes a gente esquece. Ok. Então, vamos aos interessantes gráficos de Petro e Vale. Começando por Petrobras. Bom, Petrobras. A gente tem esse belo canal de alta. Longo prazo, continuamos achando que aqui a gente teve 1, 2, 3, 4, 5. Uma situação em que estavam muito claras as ondas de Elliott. Então foi muito útil fazer essa contagem nesse caso, porque os preços chegaram no topo desse canal de alta, ao mesmo tempo em que completavam um movimento de alta muito semelhante a esses outros dois, o que configurava 1, 2, 3, 4, 5, né? Ondas 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui foi uma baita indicação de topo. Esse é um gráfico bastante harmônico, né? A gente vê, é o gráfico de Petrobras indexado em dólares. Essa reta aqui está bem legal, uma reta de tendência de baixa, que pegou 3 pontos bastante distantes. Tem um nível bacana aqui também. Primeiro, essa pequena retinha, né, que foi todo um movimento aqui, um triângulozão, na verdade
A gente teve esse cabeça e ombros, aí, enfim, essa acumulaçãozinha, mas várias coisas bastante harmônicas. Mas eu vou limpar isso tudo agora e vou deixar só uma reta que eu acho, um nível de resistência que eu acho bastante importante, que é esse aqui. Vejam, é um baita de um divisor de águas, né? Quanta coisa se acumulou antes, como os preços ficaram lateralizados neste período, né? E quantos fundos, ó, a gente já teve um aqui em 2008, depois esse fundo, este, e aqui os mercados perderam esse nível. Então acho que é um nível importantíssimo que está hoje em R$24, né? Esse é o valor aí a ser observado. Outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar em Petri 4, que eu batendo o olho no gráfico hoje notei, que isso aqui também tem batendo o olho, tem um potencial de ser um dia um ombro, cabeça e ombros invertido, né? Cabeça e ombros invertido, tá? Eu a princípio acho que não é, porque acho que a gente ainda tem essa projeção a realizar. Mas é claro que se os preços romperem este nível aqui de R$24, aí a gente teoricamente poderia até fazer essa projeção toda lá para cima, tá? Tudo isso aqui para cima. Mas como a gente tem essa reta de tendência importante, aí se os preços romperem 24, a gente vai projetar os preços para essa reta de tendência de baixa, né? Porque ela gera muita resistência. É mais ou menos como física, pessoal, análise técnica. Por exemplo, se eles rompem isso aqui, por um lado você vai ter uma força, que é o rompimento desse nível, levando os preços para cima. Por outro lado, a gente vai ter uma outra força, que é esse nível de resistência, empurrando os preços para baixo, se eles chegarem nesse nível, né? Então, por exemplo, se eles rompem isso, a gente em tese poderia projetar isso para cima. Tudo. Se a gente não tivesse nenhuma grande resistência no caminho. Mas como a gente tem, é muito provável que esta força da resistência anule essa força da alta. Então a gente faz a projeção só até a resistência, tá? É como se tivesse, quando os preços chegassem aqui, a força da resistência para baixo e a força da alta para cima. Então a gente projeta para cá, porque acima disso a gente já não sabe mais qual força iria vencer, né? Mas isso tudo se eventualmente os R$24 forem rompidos, né? Por enquanto ainda está válida esta projeção aqui, tá? Então projeção de médio prazo para a Petrobras é para R$15. Isso aqui ainda está válido. Timing para vender. É agora um timing para vender? Não, de jeito nenhum. Ainda não. A gente tem que ver o que os preços vão fazer quando chegarem nesse nível de resistência que é 24, mas também aqui tem a 23,70. Então, vamos observar o que os preços vão fazer aí. Tá? Não tem o que fazer em Petrobras agora. Quem sabe vai ter alguma coisa, se eles deixarem uma formação de reversão nesse nível ou neste nível. Quem está comprado no longo prazo, sugiro que coloque o seu stop aqui, né? Você está comprado, depende, né? Quem está comprado desde aqui de 91, um bom stop seria o fundo aqui, de 17. Quem está comprado há menos tempo, de repente está surfando esta tendência de alta, aí o stop abaixo de 20. E quem faz operações com um prazo mais curto, como a gente faz aqui na Constop, né? A gente pega operações no diário, mas vê os stops no gráfico intraday. Na verdade, a gente faz recomendações de operações, né? Nós somos consultores. Aí vamos ver. Abri o gráfico intraday, tá, pessoal, de Petrobras. Aí a gente já tem um bom stop, talvez
certamente aqui abaixo de 21,30, né? Um ótimo stop, ou quem sabe até mais próximo. Pronto, que a gente tem esse suporte e este nível. Quem está comprado, então eu colocaria o meu stop aqui abaixo deste nível, que é o fundo de ontem, tá? Então abaixo de 21,95. E interessante observar aqui também se ele vai romper essa resistência, tá? Bom, Petro é isso, então acho que agora não é timing para nada, né? Parece alta no curto prazo, mas está no meio da lateralização, não está claro. Médio prazo continuo achando que é baixa. E Vale 5. Despoluir isso aqui um pouco. Bom, Vale 5 para mim, Petrobras, ela já saiu da acumulação, ela já entrou na onda. Ó, vou voltar aqui em Petro 4. Não vou abrir paralelamente aqui, abrir outro gráfico. Então aqui é Petro 4, né? Vejam, ela já saiu da acumulação do topo, né? Então, na minha opinião, ela já engatou a tendência de baixa, que é a onda C, tá? A, B, C. Ela já saiu desse período que é entre a B e a C, que é uma formação de topo, né? Vale, por outro lado, não. Ela fez a B e ainda está na lateralização do topo, tá? Então, para mim, isso é claro, eu acho muito provável que... Opa! Falta um Ctrl Z no terminal enfoque. Para eu voltar essa reta que eu apaguei sem querer. Pronto, tá aqui. Ctrl Z manual. Então, acho muito provável que isso aqui tudo seja uma formação de topo. Então, acho que esse nível de R$34, que é o suporte dessa formação de topo, que vejam que interessante, coincide com o suporte da formação de topo anterior à crise de 2008, né? Então, hoje em R$34, lembrando que esse gráfico é ajustado pela cotação do dólar, e com isso esse nível pode mudar um pouco de acordo se o dólar mudar, mas aqui entre R$35 e R$34. Acho que isso vai ser rompido, ok? Agora, então, é uma tendência para a gente olhar com alguma coisa, um pequeno viés para baixo, né? Agora, o que ele vai fazer no meio dessa acumulação, eu não sei, tá? Pode fazer tudo isso, como pode cair direto para baixo, né? Então, médio prazo é isso, lateralização, não tem trade aqui, só vai ter trade quando ele estiver próximo às margens desse rio aqui, dessa acumulação, que são ou 34 ou 54. Essa hora, pessoal, é a hora que a gente tem que estar olhando para o gráfico, tá? Às vezes a gente fala, pô, mas o que adianta o Felipe está falando desses níveis agora, se os preços estão tão distantes deles, né? Mas a gente tem que ter esses níveis nos nossos gráficos, pessoal, e alguma hora os gráficos, alguma das nossas ações vão estar nesses níveis importantes, e é a hora que a gente tem que agir, né? Então vale a pena para quem não está acompanhando todos os gráficos todos os dias, colocar alertas nesses níveis, assim por diante, né? E por isso que é bom a gente ter traçado nos gráficos esses níveis, para quando chegar a gente se certificar de que vai estar olhando, né? Por outro lado, quando a gente olha aqui no curto prazo, pergunto a vocês, pessoal, o que parece esta situação aqui de curtíssimo prazo? Parece uma reversão? Para mim não. Tá vendo? A gente tem uma pequena alta aqui, certo? Posterior a uma baixa, mas essa alta não tem força, né? Os preços estão derivando para cima, então eles estão derivando no sentido contrário ao da tendência que os precedeu, né? Eles estão subindo depois de uma tendência de baixa, mas estão subindo sem força. Isso configura para mim uma bandeira de baixa, né? E se os preços perderem essa bandeira, aí eu acho que os preços vão
rapidamente para o nível de R$34. Né? Mais uma vez, a projeção da bandeira, quando perde-se uma bandeira, é maior. Na verdade, é o tamanho do mastro da bandeira. Né? Só que, quando a gente olha à esquerda, vê que tem este baita nível a 35, né? Que é o nível que a gente estava falando. E esse nível, a força de compradora do suporte pode muito bem anular a força de queda que a gente tem gerada pelo rompimento da bandeira. Então, aí quando é assim a gente projeta para o nível de suporte. Vamos dar uma olhada no gráfico intraday. No gráfico intraday a gente pode ter um timing muito preciso da perda dessa bandeira de baixa. Vejam, tá bacana aqui no gráfico de Vale. Esta retinha está definindo bem esse movimento que no gráfico diário, indexado em dólares, é claramente... eu estou vendo o gráfico de 60 minutos, então na verdade eu estou falando besteira aqui. A bandeirinha que a gente está vendo lá é esse movimento. Deixa eu pôr no gráfico de 15. De qualquer forma, interessante essa reta também. E a bandeirinha que a gente está vendo é isso aqui. Né? Acho que só dá para a gente falar que ele vai perder essa bandeira quando ele romper os 38,80. Por outro lado, a gente tem essa baita retinha de tendência de alta. Então, um rompimento daqui, mesmo com outro gráfico indicando baixa para os 35, eu esperaria, só venderia se os preços perdessem aqui 38,40, né, ou até o nível de 38, que é este suporte. Muito provavelmente daí a gente não teria mais um trade interessante, porque os preços estariam longe de um bom stop, né, que seria acima de 40. Então Vale, acho que também não tem muito o que fazer aqui não, gente. Só observar e aguardar até que ela chegue num desses níveis mais importantes, que são 35, ou aqui o topo histórico, que é na casa dos 54, 55. Ok, vamos para a próxima pergunta. O Júnior está aqui na sala. Vamos lá. Maurício. Quer saber? Boa noite a todos. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí até inclusive a sala que desculpem a bagunça aí, está com os planos aí para a gente gravar DVD. Fala aí. Tem uma pergunta do Ike, na verdade que foi a primeira, o Ike Batista. Eu só não prestei atenção se é a mesma que você já respondeu, que é GGBR4. Então, como a gente tem o procedimento de sempre um ativo por participante, e acho que vai dar tempo, ele entra como a segunda pergunta, tá? Bom, é a Ambev do Maurício pediu para você analisar no longo prazo. Ok, vamos lá, Maurício, a gente está de olho em Ambev há um tempo aí. Eu pulei porque é a segunda pergunta dele. Mas dá tempo.
pessoal, mania de moderar o chat e ficar desligando o microfone. Mas não sei se vocês viram, eu estava mostrando o gráfico de Ibovespa, comparativo com o Ibovespa. Não vou pôr de novo, mas porque estava dando para ver aí, né? E o interessante é que o Ibovespa, era aquele gráfico verde que eu estava mostrando, vou fazer aqui em verde, ele fez basicamente isso, né? Está andando de lado e indo para baixo. Ou seja, não rompeu o topo histórico anterior a 2008. Ambev, por sua vez, rompeu e foi embora, né? Então, enquanto no Ibovespa a gente ainda está num ciclo de baixa, na nossa leitura, Ambev não, né? Então, um ativo interessante, descolou bem do mercado. O MCC, o Maurício, né, que está perguntando de Ambev, está há tempos observando esse papel. E é isso aí, um papel bastante interessante. A gente tinha inclusive observado essa reta na última quinta técnica, né? Que é legal porque ela passa por esses fundos recentes aqui, né, na verdade. Refazê-la. O que a gente tinha feito é que o Maurício traçou isso aqui e a gente esticou e viu que ela chega lá embaixo, né? Então, Ambev está aí, está no topo histórico, testando, né, mais uma vez. Não muda muita coisa do que a gente tinha visto na última quinta, né? Por mais que ela venha a romper esse topo histórico, eu não apostaria numa compra nesse papel agora, porque ele está muito próximo a esse canal, né? E vejam que a última vez que ele tocou o canal, também ele não tocou e caiu de uma vez. Os preços não tocaram e caíram de uma vez. Eles ficaram se arrastando embaixo do canal até o momento da queda. Então, eu acho que agora é esse momento em que os preços estão se arrastando embaixo desse canal. E pode ser que eles fiquem assim para sempre, mas enfim, não é confortável você ficar embaixo de uma tentando operar embaixo de uma uma resistência, né, de uma reta que oferece uma resistência tão importante. Então a Ambev, na verdade, olhando o macro, olhando o contexto, eu tenho muito mais vontade, né, de procurar uma indicação de venda do que de compra, tá? Quando pode ocorrer uma indicação de venda? Por exemplo, essa aqui foi uma boa indicação de venda. Um martelo, uma estrela cadente, que também foi um engolfo, né? Na verdade, um candle com uma sombra enorme para cima, engolfando o anterior na reta guia do canal, né? Então foi uma bela indicação. Aqui a gente está numa baita resistência, né? Então, quem tiver comprado, sugiro que colhem os stops, apertem bem os stops, porque a resistência provável é que o papel sinta, né? Nem que ele vá romper, mas que ele pelo menos faça uma bandeira de alta antes de romper. E também a gente pode ter aqui uma indicação de venda. Então eu estou observando para ver se a gente não tem algo semelhante ao que a gente teve aqui. Se os preços romperem, é compra? Não, na minha opinião não. É a hora de observar para ver novamente. Aí se eles romperem, é muito provável que eles cheguem novamente à reta guia do canal. E lá também é muito provável que a gente tenha uma outra boa indicação de venda. Então, Ambev, eu estou achando que ela está no topo, tá? No médio prazo. Por quê? Porque ela está próxima a esse canal. E estou procurando uma indicação de venda, tá? Quem sabe ela pode acontecer amanhã, se a gente tiver um candle de reversão, uma estrela, alguma coisa assim. Ou daqui a algum tempo, se os preços chegarem novamente a a reta guia. Ok? Próxima pergunta, Júnior. Vamos lá, os nossos amigos Eduardo e Mônica, quer análise de ouro e quer saber da... Vem aqui atrás, que aí eu não vou te filmar. Tá fazendo aquele comentário que ele sempre faz de que quer brincar no final do ano no tanquinho de areia com o filho dele ficar sossegado. Legal. E querem saber de ouro, né? Ouro. Tá. Legal, Eduardo. Ouro, um ativo bem interessante de ver, né?
Felipe, só para Fala. você ter uma noção, temos mais 10 perguntas Tá. e meia hora. Tá bom. Tá. Então, 10 perguntas, meia hora, 3 minutos por pergunta. É igual narrar jogo de futebol agora, tem que ser gente no rádio, né? Não vou nem tentar imitar, porque eu seria uma péssima imitação, então. Mas seria engraçado alguém que imitasse bem isso narrando o mercado, né? Então vamos lá, ouro. Aqui em commodities e gold. Ok, Eduardo, então ouro é o seguinte. Minha leitura do ouro. É uma alta forte, né? Isso a gente consegue ver. Que durou bastante tempo. Mas dentro dessa alta a gente consegue desmembrá-la, né, em alguns pedaços, tá? Então, ó, vou mostrar o gráfico sem nada aqui. Então, eu acho que a gente teve uma forte baixa neste período, que é esta daqui, que não é comparável a nenhuma outra anterior, tá? Veja, não é comparável a essa, nem a essa aqui, nenhuma outra baixa. Então, eu acho que isto aqui foi uma onda corretiva. Esta aqui havia sido uma onda impulsiva e essa está sendo uma outra onda impulsiva, tá? Aí é uma questão de a gente... E aqui ficou claro, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então a questão é a gente analisar este período agora aqui, né? Bom, ouro é um ativo que eu gosto bastante de analisar, eu já analisei, eu acho bem interessante. E eu já tenho uma análise Elliott meio formatada aqui, que é o seguinte. Eu acho que a gente teve nesse período, né? 2, tá? 2, 3, 4, e agora eu acho que a gente está tendo uma onda 5 expansiva, né? Que seria, ou seja, isso tudo seria 5. Ela é bem maior do que as outras, né? Então esse é expansiva não, como é que é? Expandida. Então sim, ela é maior que as outras. Isso aqui é a onda expandida, tá? E ela por sua vez é formada por 1, 2, 3, 4. E aqui uma 5 da 5, essa também é expandida, né? Porque é formada por 1, 2, 3, 4, 5, tá? Enfim, em suma, eu acho bastante provável, vou apagar tudo isso, bastante provável, acho que tem uma chance aí maior que 50% de a gente, na contagem de Elliott, ter 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então eu acho que é muito provável que a gente já tenha, sendo que essa 5 foi estendida, né? Que a gente já tenha aí terminado este movimento de alta, o que exigiria uma correção, né? Teoricamente Fibonacci, mas como da última vez a correção não foi Fibonacci, né? Se a gente pegar esta onda expansiva, quando ela, digamos, corrigiu, não foi até o Fibonacci, então eu também não sei se vai ir desta vez, tá? Agora, com isso tudo eu acho provável sim que a gente tenha uma, quem sabe, um A, B e uma C, né, que os preços caiam um pouco mais. Além disso, pessoal, a gente teve uma ótima oportunidade de compra de ouro quando ele rompeu esse nível aqui, que além de ser um nível que se mostrou importante graficamente por causa dos topos, ele era o valor de 1000, tá? Então foi perfeito esse rompimento, porque foi o rompimento de uma resistência importante, tanto do lado esquerdo aqui, né, porque já tinha vários topos, quanto pelo lado direito, né, o lado da escala, porque é o valor de 1000. Então, esses números redondos são muito importantes. E aqui a gente está muito próximo de 2000, né? Então é realmente bem provável que os mercados acumulem um pouco embaixo de 2000
Quem sabe a gente aí vai ter mais uma indicação de compra se os preços romperem 2.000, tá? Mas agora, abaixo de 2.000, eu não compraria ouro, a não ser que eles tenham uma boa retração, né? Se eles corrijam até Fibonacci aqui, mas eu não compraria ouro agora. Eu esperaria até que os 2.000 fossem rompidos, tá? Esse é o ouro lá fora. E quando a gente olha aqui dentro, só para dar uma olhada rápida, eu já devo ter estourado os 3 minutos. Faz tempo, o pessoal está me falando aqui. Bom, aqui ele tem um movimento muito interessante, o ouro, que ele tem essas altas e depois essas correções longas, né? Alta, correção longa. Não sei, talvez a gente esteja vivendo um momento de correção longa também aqui no ouro no Brasil. É que essa cotação é muito influenciada pela cotação do dólar, né? Então se o dólar subir, esse valor sobe também. Então, para comprar ouro no Brasil, acho que a gente tem que analisar a cotação do ouro lá fora e somar ela à análise do dólar, tá? Que não adianta só você achar que o ouro vai subir se você acha que o dólar vai cair, tá? Eu estou altista no dólar e acho que tem grandes chances do ouro subir, mas antes de subir eu acho que ele vai... enfim, eu só compraria se o ouro romper 2.000. Ok, Júnior, próxima pergunta. Próxima pergunta é do Francisco Vi24. Vi24, vamos lá, Francisco. Vi24. Então, lembrando que eu estou vendo o gráfico corrigido pelo dólar, tá? Por que a gente vê o gráfico pelo dólar corrigido? Por vários motivos, mas o principal deles é porque a gente acha que as indicações são mais confiáveis, mais claras, tá? Ele respeita mais a análise técnica, basicamente é isso. Só para te lembrar também, o gráfico está na escala log, porque pode dar diferença para alguns usuários. E lembrado, o Juninho está lembrando que a gente sempre utiliza isso, sempre, tá? Gráfico em escala logarítmica. Esse é o mesmo gráfico em escala aritmética. Recomendo a todo mundo que utilize o gráfico em escala logarítmica, tá? É muito mais preciso, mais harmônico, ele passa informações mais realistas, digamos assim, mais coerentes. Então, Vi24. Interessante também observar que ele rompeu já o topo de 2008. Quando ele rompeu, no mínimo essa projeção a gente pode fazer. Poderia ter feito, né? Os preços chegaram um pouco abaixo disso, mas chegaram a um bom período dela, então acho que ela não tem mais muita valia nesse momento, tá? E também não tem muito o que falar, está dentro de uma acumulação que vai aqui dos 45 aos 55. Certamente, se tiver comprado, eu não ficaria mais comprado se os preços romperem esse nível, tá? E a gente tem que observar para ver o que os preços vão fazer quando chegarem nesses patamares. Por um lado, eu estou baixista no Ibovespa, né, de uma forma de médio prazo, tal. Isso me levaria a crer que este nível vai ser rompido, os 45. Por outro lado, olhando apenas esse gráfico, ele rompeu o topo histórico. Então, isso é altista, né, o rompimento do topo histórico. Então, isso indica que os preços, grandes chances dos preços romperem para cima também. Ou seja, duas indicações opostas que para mim se anulam, né? Então eu fico neutro e vamos observar o que ele vai fazer nessa acumulação aqui. Acho que por enquanto não tem trade aí, tá? Curtíssimo prazo ele deixou um engolfo, mas isso tem pouca valia porque está dentro de uma acumulação, né? O contexto é fraco. Esta mesma formação, se tivesse acontecido aqui em cima no 55, seria uma ótima indicação de venda. Como ocorreu no meio do nada, não indica nada para mim. Então acho que aqui a gente tem que observar só para ver o que vai acontecer quando chegar próximo dos níveis que eu citei aí, 45 e 55. Ok? Então, próxima pergunta, Júnior? A pergunta é da
E se você falou de dólar no início, eu estava respondendo as perguntas. Não sei se você já falou de dólar. Então ela quer saber se está na hora de comprar dólar. Já vou te... Esther, né? Isso. Esther, já te respondo de antemão que não está na hora de comprar. Por quê? Embora eu esteja autista em dólar, eu acho que não está na hora de comprar, tá? Porque ele está abaixo de uma resistência, nota 1000. Resistência muito importante, nota 10, nota 1000, tá? Que é, por um lado, o índice futuro, esse é o mini dólar, né? Desculpem, o dólar futuro, tem essa lindíssima reta que vem desde 2002, né? E é uma reta muito importante, por quê? Porque quando os preços tocaram nela, eles depois, em 2008, eles depois caíram e foram abaixo do fundo anterior, né? Isso no dólar futuro, né? Não no dólar comercial, né? O dólar à vista. Eu estou em posições em aberto, mas eu vou mostrar em commodities. Então deixa eu abrir aqui, DOL 1, ok. Atualizar. Pronto. Então, né, o que a gente estava vendo era esta belíssima reta aqui. Então veja, Esther, que incrível, né? Os preços chegaram 2 vezes nesse nível e mais recentemente, né, de uma reta que vem lá de longuíssimo prazo, né? E não conseguiram romper, né? No curtíssimo prazo, a gente até pode vir a ter uma indicação de alta, né? Por quê? Porque a gente está numa região de suporte aqui, tá? Embora esse suporte não dá nem para comparar com essa resistência aqui de cima. Essa resistência é 1000 vezes mais importante, né? Agora, é um suporte sim considerável no curto prazo. E ele está deixando um martelo nesse suporte. Então, acho sim provável, pode muito bem acontecer, isso depende de uma confirmação amanhã, de os preços engatarem uma tendência de curtíssimo prazo aqui, voltando para essa reta, né? O timing para isso seria observar no gráfico intraday. Eu abri o gráfico intraday agora, tá? Esse é o gráfico de 15 minutos. A gente tem uma retinha aqui, ó, boa retinha, né? Já pega vários pontos. A gente inclusive recomendou uma posição de venda no dólar. E agora a gente já recomendou para os vendidos abaixarem os seus stops para cima deste topinho aqui. E aí os stops estão protegidos por esta reta e por este topo, tá? O topo é 1834. Só confirmando, 1832 é o topo. Então a gente sugere aos vendidos, quem já está vendido, colocar o stop acima de 1832, né? E no curto prazo, um rompimento desta reta indicaria uma alta, mas no máximo até aqui 192, 193, né? Seria essa indicação. Por que no máximo até aí? Por causa desta reta do longo prazo que é importantíssima, tá? Então, posições de compra de dólar para médio e longo prazo, eu acho que só se esse nível for rompido ou se o dólar retornar a patamares distantes dessa reta, né? Suportes distantes dessa reta, como o 160, né? Além disso, o dólar comercial, aquele nível que era uma reta de tendência de baixa, né, no dólar futuro, quando a gente olha o dólar à vista, que é esse gráfico que eu estou vendo aqui, a gente vê que 1,90 é uma resistência também nota 1000, tá? Ela pega esses dois topos aqui recentes e pega também topos de 2010, né, 2009 e vai lá atrás. Vejam, aqui atrás em 99 a 2001, logo depois que o dólar deixou de ser mais regulado pelo Banco Central, né, quando o Banco Central liberou a cotação do dólar, ele fez essa alta e depois ele ficou como se buscando um equilíbrio aqui, né? E esse 1,90 é, digamos, o centro de equilíbrio desse movimento aqui, né? Então,
além disso, como eu já observei em uma quinta técnica anterior, aqui em 2008, 1,90 foi o nível em que o Banco Central brasileiro entrou pela primeira vez em muito tempo vendendo dólares, né? E novamente foi isso que aconteceu. Mais recentemente, quando o dólar chegou aqui, o BC vendeu dólares. Quando ele chegou aqui novamente, ele vendeu de novo. A última quinta técnica, a gente comentou isso, mas os preços chegaram aqui, o BC não vendeu, mas também não precisou, né, que os preços caíram. Então, eu acho a gente tem que... Isso reforça a resistência, né? Talvez isso que gere a resistência, é uma dúvida aí. Mas, enfim, longo prazo, não comprar, longo médio prazo, não comprar enquanto os preços estiverem abaixo dessa resistência. Por outro lado, se forem acima, aí eu acho que a gente vai ter uma ótima indicação de compra. Eu acho que a gente está vivendo no dólar a situação inversa ao do Ibovespa. Então que a gente tem A, B, e a gente ainda vai ter uma onda C que vai levar os preços, ou está vivendo a onda C que deve levar os preços de volta lá para casa de 2,60. Então isso é o que eu acho no longo prazo. Mas no médio prazo, o timing de uma eventual compra seria o rompimento desses 1,90, ou se os preços voltarem de volta a esse suporte também nota 1000 de 1,55. Tá? Então é isso, Esther. Próxima pergunta, Júnior. Pergunta do Marco Aurélio, quer saber de CIRE3. Marco Aurélio CIRE3. Então vou tentar acelerar aqui para a gente responder mais perguntas. Opa, CIRE3. Dá uma olhada só no índice imobiliário aqui para ver se tem alguma... Não, ó, índice imobiliário está dentro de uma acumulação, tá? Então não tem muito o que achar do índice imobiliário. Tá, ele está no meio do nada aí. E CIRE3... Vou tirar o que eu acho que não interessa muito. Bom, Cirela está próximo de um nível importantíssimo, que é esta resistência de 16, né? Ela é muito importante porque ela vem desde vamos ver quando é isso aqui, vem desde julho julho não, mas vem desde 2006, tá? E é o fundo aqui, um fundo importante disso, que eu acredito que foi um movimento que aqui foi, né, que se mostrou um movimento de topo, tá? Então esse 16 é importantíssimo. O Cirela então está chegando numa mega resistência. Princípio eu olho isso com um olhar de estou esperando ela me dar deixar uma formação de candlestick de venda, né? Por exemplo, se amanhã cair, os preços caírem, né, ficar um candle preto, a gente vai ter tido uma estrela da tarde, vai ser uma boa indicação de venda com stop acima aqui dos 16. Melhor ainda vai ser se os preços subirem um pouquinho mais, tocarem não apenas esse suporte essa resistência de 16, desculpem, não suporte, mas tocarem também esta reta de tendência de baixa, né, que vem daqui desde o topo aqui de 2010, tá? E deixarem uma indicação, um candle de reversão. Aí vai ser ótimo. Então, Cirela, pessoal, um daqueles gráficos que está na margem do rio. Ele não está no meio da acumulação, ele está na margem, ele está no nível, ele está próximo à reta. Então é um gráfico para a gente ficar de olho. Ou para a gente ver se vai ter uma indicação de venda, e aí é hora da gente olhar os candlesticks, né, para ver se a gente tem alguma coisa como isso aqui, ó, por exemplo, que foi um grande martelo, né? Ou se de repente os preços romperem esses níveis, aí quem sabe até a gente vai poder ter uma compra projetando toda essa área aqui para cima, tá? Enfim, não dá para saber agora pela atual formação de candle o que vai acontecer, né?
parece que os preços estão perdendo força, então nem que seja para eles fazerem uma bandeirinha, parece que vai ter uma queda no curto prazo, tá? Mas também não é o timing de venda ainda, porque essa formação ainda não foi confirmada, tá? Então, observar. Próxima pergunta, Júnior. E próxima pergunta do Brasil de Menezes, usem 5. Brasil de Menezes, usem 5. Ele só faz um comentário que opera no mercado há 14 anos e nunca viu um esforço tão grande do Brasil e do mundo para não deixar as bolsas caírem. 14 anos, como ele chama mesmo? Brasil de Menezes. Brasil de Menezes. Pois é, Brasil de Menezes, a gente está vendo um esforço grande mesmo, né? Eu não tenho toda essa experiência no mercado. Deixa eu só olhar aqui no gráfico. Se você opera há 14 anos, então você opera desde 2002 menos 4, 98, né? Aproximadamente. 97, 98. Então 98... na verdade, é aqui, né? Comecei a acompanhar o mercado mais por aqui, assim, um pouco depois, né? 2001. Pois é, a gente está vendo um esforço mundial muito grande, né? Na verdade, aqui, o que a gente via era o FMI tentando ajudar alguns países, né? Agora, tem vários países que eram ajudados, ajudando o FMI, né? Mas de fato isso é verdade. Mas eu acho que a gente tem que se ater ao gráfico, tá? Pelo menos essa é a forma como eu opero, né? Me atendo ao gráfico. Acho que se essa ajuda for efetiva mesmo, então os preços vão subir e a gente vai ver no gráfico. Se não for efetiva, a gente também vai ver no gráfico. Então, acho que é uma boa forma da gente se guiar. E você queria ver os em 5, né? Os em 5. Bom, assim como a maioria dos gráficos que eu mostrei para vocês, né, exceto Ambev, etc., também acho que isso aqui é A, B, e a gente está vivendo a C, né? Essa C, já foi boa parte dela, tá? Então, não é aquele papel não é dos papéis que tem uma queda potencial maior, né? Mas ainda assim, se a gente projetar a gente vê que o papel pode chegar a R$4 aproximadamente, né? Então, médio prazo para baixo, mais longo prazo, né? Talvez. E vamos ver aqui no curto prazo. Prazo menor. Bom, temos que ficar de olho ao fato, lembrando que esse gráfico é corrigido pelo dólar, de que esse nível de R$10 é importante simplesmente por ser um número redondo e também porque a gente já está entrando nessa região de suportes aqui, que começa em 10 e vai até, sei lá, R$6, que é o fundo de 2008, né? Mas enfim, ele está aí próximo de uma região de suportes. Vamos ver se a gente tem uma retinha boa aqui de tendência. Temos, tá? Então, essa reta é importante. Você deve acompanhá-la porque ela pode guiar os seus trades aí, tá? Por exemplo, se você está fora do mercado e quer comprar esse papel, segura para comprar só se os preços romperem esta reta, né? Se você está fora do mercado e quer vender esse papel, uma oportunidade pode vir se os preços tocarem essa reta, tá? Então essa reta você tem que observar. Hoje ela está passando na casa de R$12. E a gente tem esse fundo de 10, né? Vou abrir o gráfico intraday aqui, a coisa fica ainda mais clara, né? É 10 e se a gente quiser ser muito preciso é um pouco abaixo, vai 9,80. Se esses 9,80 forem perdidos, aí a gente vai poder projetar tudo isso aqui para baixo, né? Então temos que ficar de olho, tá? Mas não sabemos, acho que não tenho como te dizer se eu acho que isso vai ser rompido agora ou não. Acho que vai ser rompido os R$10, mas nada impede que antes ele tenha uma boa alta aí, né? Nada impede que antes de chegar a 10, romper os 10 e buscar lá cotações mais baixas, ele tem uma alta forte aí.
Então temos que observar. O princípio está mais perto do suporte, né? E não rompeu o suporte, o que em tese indicaria compra. Mas o comportamento que ele está tendo após tocar esse suporte não é de reversão, não é de alta. Pode muito bem estar sendo uma bandeira aqui. E além disso, a gente tem essa reta de tendência de baixa muito próxima, que impediria uma compra agora também. Então observar aqui o suporte de 10 e essa reta de resistência que está passando na casa de 12. Ok, próxima pergunta, Júnior. Felipe, o Alberto pergunta se você consegue fazer contar as ondas de Elliott no índice futuro. Então, Alberto, eu acho que essa pergunta a gente já viu, né? A gente acabou falando, foi a primeira pergunta que eu falei. Ah, foi no índice futuro. Não era pro Alberto que eu estava respondendo, mas era pro Ike Batista. E basicamente eu acho que não está claro ainda, tá? Porque o Ike sugeriu que a gente pode estar, só mostrar aqui rapidamente, né, o Ike sugeriu que a gente pode estar na onda 1, 2, 3, 4, e aí teríamos a 5 pela frente, mas eu acho que é possível isso, mas também é possível que a gente esteja, claro, tudo é possível, mas também outra hipótese bastante provável é que isso tenha na verdade sido a 1, a gente esteja na 2, tá? E aí tem ainda 3, 4 e a 5. Né? Então, eu acho que não está muito claro ainda, porque esta possível onda, essa possível perna é muito menor do que essa. Então ainda não acho que tem não devo fazer uma contagem muito clara. Mas o importante é que de qualquer forma, ambas as possibilidades indicam que a gente vai ter no mínimo mais uma onda de baixa. Ok, próxima pergunta. O Biracir quer saber de Sula 11. Sula 11, vamos lá, Biracir. Ações. Sula 11. Bom, pessoal, tá vendo que a gente tem mais 5 minutos aí, né? Então vou responder mais... tem mais duas? Então, legal, pela primeira vez a gente vai conseguir. Só tem mais uma do G. Preisler que ele conseguiu postar. Tá. E aquela, tá certo, e aquela primeira do Ike Batista que nós pulamos. Então são 4. Tá, ok. Então vamos lá. 4 perguntas finais. Vamos lá, Sula 11. Tô vendo que aqui é um nível importante, suporte, que é os 11, tá? Acho que é o suporte mais importante. É uma faixa, né, que começa aqui, mas é entre 12 e 11, tá? Mas R$11, vai. R$11 está mais preciso. Que coincide também com o topo de 2008. Tá? Limpando o gráfico um pouco. Então é isso. Ou seja, você tem que estar de olho se os preços chegarem a 11, tá? Porque pode ser o lugar para se olhar, tá? O suporte a se observar é 11. Se os preços chegarem lá, né? Aproximando aqui, o que a gente tem é possível rompimento dessa pequena tendência de baixa hoje, mas nada muito claro. Realmente não tem muita clareza nesse papel. É um papel com histórico relativamente curto, né? Então isso atrapalha a análise também, não tem muito o que a gente falar, tá? Enfim, nada claro. Eu acho que isso tudo aqui é uma acumulação gigante. Não sei se vai romper para cima ou para baixo. Médio prazo tem essa pequena retinha. Vou dar uma olhada no intraday, porque no gráfico diário eu não estou vendo nada claro. Quem sabe no curtíssimo prazo tem. Enfim, realmente ele está dando indicação de ter perdido essa reta. Por outro lado, fechou com um candle feio. Então esse rompimento perde a força também. E além disso a gente tem esse suporte de 14. Essa resistência. Se essa resistência de 14 for rompida,
Aí vamos ver se a gente projetar o Fibonacci desta baixa que ele rompeu. Vai para 14,5, né? Então, enfim, não tem muito o que ver nesse papel aí. Vai ter o que ver. Enfim, não operaria, não daria nenhuma recomendação aqui. O ponto a ser observado é se ele chegar nos R$11, tá? Para ver se ele vai romper ou se vai dar uma indicação de compra. Ok. Próxima pergunta, Júnior? Do participante Y, assíduo participante também. Quer saber de PMAN 3. PMAM3. PMAN 3, ok. Vamos lá, Y, PMAN 3. Aqui é mais interessante. Quer dizer, aqui a gente pode fazer... Sempre acho interessante quando a gente consegue fazer projeções, né, gente? Gráficos dando indicações claras, como esse aqui, ó. Então o PMAN tem perdeu essa baita acumulação, né? Enquanto aquele ativo Sula estava dentro de uma acumulação mais ou menos equivalente a essa, PMAN já perdeu essa acumulação. E a projeção é toda a amplitude dela para baixo. Então a projeção de PMAN é lá para R$2, tá? De médio prazo. E aí vamos ver no curto prazo, né? Curto prazo, pode ser que ela esteja fazendo uma bandeirinha de baixa, que se perdida vai nos dar vai dar um timing de venda desse papel, né? Agora, também aqui tem outra reta. Por enquanto não dá para saber. Pode ser uma bandeira de baixa, mas o papel também pode ensaiar um retorno aqui, né, para essa reta, para esse nível. Então vamos ver. Se ele continuar nesse movimento lateral e perder, aí a gente vai poder projetar esse pequeno mastro para baixo, né? Ou até eventualmente fazer uma venda com projeção aqui em 1,86 e o stop acima da máxima da bandeira, né? No gráfico intraday, isso talvez fique mais claro, né? Exato. Aqui, então o rompimento aqui, eventual rompimento de, digamos, 2,90, essa mínima é exatamente 2,95, né? Então se perder 2,95, a gente pode eventualmente fazer uma venda com o objetivo aqui embaixo, né? Então o objetivo é de baixa aqui em PMAN, lá para casa dos R$2. Próxima pergunta, Júnior? Próxima é do Wagner, quer saber de boi. Wagner quer saber de boi. Vamos ver o gráfico do boi. Vou vir aqui para nossa tela de commodities. BGI. Deixa eu só ver qual que é o gráfico que está com a série de longo prazo. É este. Tá, então BGI-Z, né, dezembro 11. Passar umas retas aqui. A tendência de alta bastante clara. Tendência de alta de longo prazo. Médio prazo está uma clara tendência de baixa, né? E me parece ser equivalente a esta aqui. Acho que a gente talvez sinta algum suporte se os preços chegarem aqui nessa primeira correção Fibonacci, que está bem longe ainda, né? Vamos ver então um mais curto prazo. Os preços estão próximos a essa reta de tendência de baixa, tá? Aqui a gente tem uma pequena tem essa resistência, né? De 106 é uma resistência. Contando onda, pessoal, isso aqui pode ter sido A, B, C, o que significaria que essa tendência de baixa já teria terminado, mas eu também não duvido que tenha mais uma onda, né, de baixa, isso aqui seja 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu ainda não me sinto confortável para, por Elliott, achar que isso terminou, esse movimento terminou. Compra só se romper aqui o 106 ou se romper essa reta de tendência de baixa. E observar o que ele faria nessa resistência, né? Acho que agora, hoje não tem trade, né?
teria que ver o que ele vai fazer próximo a essa resistência aqui, tá? Mas estamos chegando perto de um ponto interessante. Ia ser muito legal, muito útil, né, para os analistas técnicos, se os preços chegassem nessa intersecção entre duas grandes resistências, tá? Porque se eles rompessem, ia romper duas resistências ao mesmo tempo. Por outro lado, se deixarem uma boa indicação de venda, de reversão, a gente tem um lugar ótimo para deixar nosso stop muito bem protegido, né? Essa reta protege e a resistência protege. Mas por enquanto é isso, observar. Próxima pergunta, Júnior. Felipe, vamos mais 3 perguntas rapidinhas, assim a gente zera toda a lista. Ok. A primeira é do G. Preisler, que é a que ele postou no fórum. Vamos lá, então. Deixa eu atualizar. G. Preisler, quem sabe uma onda 5 de Elliott na primeira alta do Dow? Vamos ver. Sei lá, mas... Opa, tô ouvindo eu falar aqui. Então eu tô lendo a pergunta aqui que o G. Preisler postou no fórum, pessoal. Se alguém quiser comentar também, sinta-se à vontade, tá? É mais. Então eu vou ler aqui em voz alta. Sei lá, mas vi que o cenário econômico ajuda e o mundo dá o último respiro. De acordo com os ensinamentos do Fausto, ter clareza sobre a movimentação de longo prazo do mercado é muito importante. Mesmo que o Dow fizesse tal movimento, isso ainda não é condição para invalidar a tendência de baixa de longo prazo do Ibov, pois ele entraria naquela mega região de congestão que passou por um bom tempo. Eu acho que antes de ver a imagem postada pelo G. Preisler, acho que me parece que o que você está dizendo é que mesmo que os mercados subam, que o S&P suba, Dow Jones e tal, mais uma perna de alta aqui no médio prazo, né, o Ibovespa entraria aqui para dentro desta região. Exatamente, concordo plenamente, isso não invalidaria de forma nenhuma a nossa tendência de baixa de longo prazo, que indica que os preços vêm para cá, ou abaixo. Mas realmente, isso que eu concordo com você nesse sentido, G. Preisler. Vamos ver então a sua contagem de ondas aqui. Opa, acho que eu não estava mostrando o gráfico, né, direito, mas enfim. 2008, tá, 1, 2, 3, 4, 5. É possível que isso aconteça, né? Vamos ver. Vou abrir o gráfico do Dow Jones. Mas como é bom, né, gente, quando a gente tem uma imagem, a imagem para vocês mostrarem com mais clareza o que vocês estão querendo dizer, porque é tão mais fácil mostrar com gráfico, né? Imagina se eu tivesse que escrever todas as análises que eu faço aqui na Quinta Técnica, né? Muito mais rápido fazendo com vídeo, né, ou com imagem. Bom, deixa eu abrir o gráfico do Dow Jones. E o que o G. Preisler está colocando é a hipótese. Era o Dow Jones ou era o S&P? Esse é o Dow Jones. Mas acredito que não indexado, né? Então eu vou abrir o não indexado. Então, é a hipótese disso ser 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Deixa eu ver novamente. É isso aí. Então, é completamente possível. Agora, dado que a gente acha que a gente está numa tendência de baixa, na tendência de baixa, as ondas para baixo são impulsivas. As ondas para cima são corretivas, né? Então, as ondas para baixo devem ser formadas por uma tendência de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, em tese, né? E as ondas ascendentes por A, B, C. Isso é o mais comum, né? Então, eu acho que o mais provável é que a gente só não tenha mais outra perna de alta, porque isso aqui teria sido A, B e aqui a C, né?
E teria acabado essa tendência de alta. Mas isso certamente, se a gente eventualmente tiver um rompimento desse topo, pronto, se mostrou errada essa hipótese, e aí vai acontecer o que o De Preiser está falando, e a gente vai contar como 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo assim, eu acho que isso não invalida a tendência, a análise de longo prazo, né, de tendência de baixa. Interessante olhar que aqui no gráfico nominal ele já está bem mais próximo do topo histórico do que quando a gente inflaciona pelo CPI, né? Por quê? Porque a inflação nesse período faz com que os topos lá de trás fiquem bem mais altos do que os valores deles, né, de fato, nominal. Então é isso, acho que é possível, realmente concordo que não invalidaria o longo prazo se isso acontecer, mas a princípio, dado que a gente acha que esse movimento é corretivo, eu acho mais provável que a gente não tenha uma terceira onda de alta. E além disso, eu estou vendo um movimento meio circular aqui, né? Parece de perda de força e parece que isso aqui é uma formação de topo, né? Que talvez um dia vá ser um ombro, cabeça a ombro, não sei. Enfim, cedo para falar ainda, mas totalmente válido da análise. Então, vamos lá para a próxima pergunta. A segunda do Ike Batista. Segunda do Ike. GGBR4. Tá. Na verdade, a primeira que o Ike perguntou pelo chat, né? Então, é justo a gente responder. 4. Gerdau. Dá uma limpada aqui. Às vezes eu gosto de limpar para ver com um olhar não viesado, né? Bom, Gerdau é muito parecido com os em Minas, né? Os em 5. Já fez uma boa parte dessa que a gente acha que é a onda C, tá? Mas acho que não fez toda ainda porque ela ainda está bem menor do que a onda A, né? Então, a gente ainda tem mais pela frente, mas num curto prazo, isso não quer dizer muita coisa, porque uma alta, digamos, para R$20 não invalidaria em nada a continuação posterior de uma C maior, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no curto prazo. É muito parecido com os em Minas, está próximo de um suporte, mas está dentro de uma acumulação clara, né? Então, Ike, eu acho que você tem que observar isso aqui. Não temos muita projeção boa aqui, né? Quer dizer, muita reta boa. Então, acho que é isso. Vamos observar essa acumulação, tá? Que está entre aproximadamente 17 e 12 reais. Os preços estão distantes desses níveis, não tem muito o que achar aqui agora, né? Aqui talvez você tenha tido uma indicação de compra. E eu acho que é isso, que não tem. Eu acho que se romper 17, vai lá para 20, né? Por que para 20? Porque é um nível de resistência importante. Na verdade, 21, né? E por outro lado, se romper os 12, aí a gente projeta não apenas este retângulo, como toda esta baixa que o antecedeu, né? Como uma projeção parecida com a bandeira, né? Projeção de swing. E aí sim vai lá para o fundo de 2008, que é na casa dos R$8, né? Então, observar. Não operaria esse papel agora, ficaria de olho nesses níveis de 12 e 16 reais, tá? Se tiver operado, aí administrar os stops aí, né? Deixa eu ver, 15 minutos, por exemplo, se eu tivesse comprado, stop ainda estaria aqui embaixo de 12,90, tá? Eu acho que é isso. E assim que os preços romperem essa bandeirinha, se eles romperem, né, aí a gente moveria stop para cá. Ok? É isso. Vamos para a próxima, senão não vai dar tempo. Última pergunta. Última, bacana. Que é a segunda pergunta do Biracir, que é ELPL4. Só lembrando que a próxima quinta técnica é com o Fausto. Sim. Próxima quinta técnica, Fausto de volta, pessoal.
Juninho, então, é LPL4, o Biracir, né, Júnior? Tá. Então, Biracir, vamos lá, é LPL4. Acho que eu fechei o gráfico de longo prazo. 4, pronto. Biracir, batendo o olho nesse gráfico, o que te chama a atenção? Coloca aí no fórum. Só de olhar esse gráfico. E quem quiser colocar também, pode falar, pessoal. Vamos ver se a gente está alinhado aqui. O Juninho está indo lá para liberar os comentários. Bom, talvez alguém tenha dito, mas o que me chama muita atenção é o fato de que a gente tem dois topos bastante distantes no tempo, mas muito próximos em nível, né? A gente tem dois topos aqui, ó. Um foi em 97 e o outro foi recentemente. Aumentar. Ok. É interessante. Pô, mas o outro passou longe. Tá, passou longe, mas quando a gente olha de longe, não foi muito distante. Né? É próximo, é no mesmo nível, mesma faixa de preços. O fato de ele ter ido acima e depois ter voltado para baixo é uma indicação baixista, tá? Então, olhando isso, eu não queria estar comprado nesse papel agora. Além disso, vejam que interessante. Parece que a gente teve 1, 2... Eu vou forçar um pouco aqui, porque podia ser aqui uma perna, né? Mas eu acho que foi 3, 4. E agora a gente está tendo a quinta onda, que já é de tamanho parecido com as outras. Então eu acho que a gente já teve 5 ondas nessa alta toda. E chegamos numa baita região de resistência e os preços entraram para baixo dela. Né? Então isso é baixista no longo prazo. Tá? Deixa eu ver se a gente tem alguma reta de tendência de alta para nos dar uma posição melhor. Temos essa reta aqui. Né? Na verdade, vou mudar minha contagem de ondas de Elliott. Eu acho mais provável que tenha sido isso aqui, ó. A reta muitas vezes me ajuda a contar, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aqui terminou esse ciclo. Aqui a gente estaria tendo outro que aqui eu não vou me arriscar a contar porque não vejo pernas muito semelhantes, né? Mas enfim, está embaixo de uma resistência importantíssima que é o nível de 34, tá? Então o conselho é não comprar abaixo de 34. E a gente tem outro topinho aqui nessa resistência, então está bem claro, né? Se eventualmente ele romper esses 34, aí tudo bem, aí a gente projeta esta perna de alta aqui, que basicamente dá aqui no topo que é a R$40. Aí a gente pode ter uma pequena alta aí se romper os 34. Mas a princípio, acho que a melhor indicação é não comprar esse papel abaixo de 34. E por enquanto não tem nenhuma indicação boa, né? Isso aqui, na verdade, está com um pouco de cara de bandeira de alta, né? Indicando que esse nível de 34 vai ser rompido. Mas como é uma resistência muito grande, eu acho que ela anula essa indicação da bandeira de alta. E a gente deve aguardar para ver o que os preços vão fazer nesse nível, tá? Grande, ó, e já tem um candle de hoje foi negativo, né? Testando esse pequeno topo. Mas acho grandes chances de os preços não romperem essa resistência aqui. Apesar disso aqui parecer uma bandeira de alta, tá? Por quê? Porque é uma resistência muito importante e os preços romperam uma vez, mas entraram para dentro, o que é bastante baixista. Além disso, a gente pode observar que esta tendência de alta terminou e os preços não corrigiram Fibonacci. Tá? Então eles não pagaram a prenda ainda desta alta inteira. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que bastante cautela nesse papel. Ok? E
Então, eu acho que é isso. Era a última pergunta, né? Ok, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. E nos vemos na semana que vem, tá bom? Tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.